Tudo jóia? Tudo bem? Que a paz do Senhor Jesus seja com todos. Eu estou aqui desde a cidade de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. E depois eu irei viajar para uma outra cidade. Logo, eu não terei tanta oportunidade de estar fazendo lives. Porém, neste momento, nós vamos fazer uma live e vamos falar sobre sonhos. E falar sobre José. José, uma fonte de inspiração para a realização de sonhos. Gênesis 37, versículo 19 diz: eles disseram, lá vem o sonhador. É uma história muito linda quando nós lemos a história de José do Egito. E lembro-me quando eu era bem adolescente, 12, 13 anos de idade, quando eu me deparei com esta história. Eu chorei muito quando eu li a história. Enquanto eu lia a história. E é uma história maravilhosa. Nós vemos Gênesis capítulo 37, vai o desenrolar da história. São vários capítulos. Capítulo 50 de Gênesis. Observem que realmente é uma história longa. E esta história, ela nos mostra alguém que passou pela humilhação, pelo sofrimento, pela decepção, pela calúnia. Foi traído pelos próprios irmãos. Mas lá na frente Deus tinha um projeto na vida dele. Os sonhos de Deus, eles não são frustrados em nossas vidas. Jó, ele disse, bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos. Porquanto Deus, ele realiza os nossos sonhos, e não frustra sonhos de ninguém. Vivemos em um mundo de muitas perturbações, de muitos conflitos, e muitas vezes nós paramos de sonhar. No entanto, qual é o teu sonho? Você que não parou de sonhar, e você que parou de sonhar, volte a sonhar. Quem nunca sonhou, por exemplo, em ser um arquiteto, um enfermeiro, um ator, um engenheiro, um astrólogo, etc., quem nunca sonhou em possuir uma boa casa, em ser rico, em ser um missionário, em ser uma pessoa usada por Deus? Todos nós sonhamos, queridos. E nós observamos que José tem um sonho. O sonho era que um dia toda a sua família viria a se dobrar diante dele, e o que na verdade aconteceu. O desenrolar da história é algo muito lindo, é algo fenomenal, algo grande. E será que você tem a fé capaz de continuar lutando, continuar batalhando, olhando para a mão poderosa do nosso Deus? Porque nós precisamos de uma fé sonhadora, de uma fé que realiza sonhos. A fé, ela é a certeza das coisas que irão acontecer conosco, que no momento nós não estamos vendo, no momento nós não estamos observando. Porém, Deus, ele fez uma promessa para nós. Então, uma promessa de Deus não significa que nós não tenhamos dificuldades. Passaremos pelas provações, passaremos pelo poço, pelo deserto, por noites tristes, mas diante das circunstâncias, o que é que nós temos que fazer? Levantar a nossa cabeça e confiar em Deus, pois Ele pode todas as coisas. Gênesis 37, 28 diz, quando os mercadores ismaelitas de Midian se aproximaram, seus irmãos tiraram José do poço e o venderam por 20 peças de prata
aos ismaelitas, que o levaram para o Egito. Vocês observem aqui que foi algo muito triste, que naquele momento, evidentemente, José não estava compreendendo por que aquela situação tão pavorosa, por que aquela situação triste. E Deus, Ele nos faz uma promessa de nos abençoar. Deus nos faz uma promessa de nós sermos. Aí, de repente, tudo virou o contrário. E nós ficamos desesperados. E onde será que Deus está naquele momento em que tudo virou ao revés? Quando Deus faz uma promessa, querido, nós temos tão somente que confiar na promessa dele, porque ele é imutável, ele não muda. Portanto, eu preciso de ter uma fé que possa levar-me à conquista dos meus objetivos, à conquista dos meus sonhos. Uma fé que realiza sonhos, ela segue em frente. Ela não desiste. Desistir são para as pessoas que são covardes. Porém, Deus, Ele te manda avançar, Deus te manda enfrentar todo e qualquer obstáculo, diante de qualquer situação. E José, ele compartilhou seus sonhos com quem não o compreendia. E seus irmãos, eles se levantaram para impedir a realização daquele sonho. Se levantaram para frustrar o sonho na vida de José. Seus irmãos lhe disseram: então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai governar sobre nós? E o odiaram ainda mais, por causa do sonho e por causa do que tinha dito. Depois ele teve outro sonho e o contou aos seus irmãos. Assim seus irmãos tiveram ciúmes dele. Gênesis 37, 8 e 9. Vejam bem, muitas pessoas, elas não ficam contentes com o nosso sucesso, com o nosso progresso. Até aqueles que se dizem, entre aspas, ser nossos amigos, quando vê o amigo crescendo, ele começa a ter inveja. E eu pergunto, que tipo de amigo é esse que não quer ver a realização do sonho do seu colega? Mas uma coisa eu te digo, quando Deus, ele tem um plano na vida de alguém, quando Deus, ele tem um projeto na vida de alguém, nada vai impedir que esse projeto se cumpra. Porque Deus, ele é fiel. E quando estamos passando por provações e tentações, pela provação, a tentação vem para nos desviar do plano de Deus, vem para nos desviar do propósito de Deus. Mas nós precisamos resistir a toda e qualquer dificuldade, resistir a toda e qualquer tentação e deixar o Espírito de Deus dominar as nossas vidas. Cada dia que nós nos projetamos, cada dia que nós estamos diante da presença do Senhor, nós temos que entender que Deus é fiel. A fidelidade de Deus cumpre-se a cada momento. A fidelidade de Deus é de geração a geração. E acredite você que tudo tem um tempo determinado debaixo do sol. No tempo certo, cumprir-se-á a promessa do Senhor. José tinha 30 anos de idade quando começou a servir ao faraó, o rei do Egito. Gênesis 41, versículo 46. Ele tinha apenas 17 anos quando ele recebeu a promessa
Gênesis 37 e o versículo 2. Vamos ler aqui. Gênesis capítulo 37 e o versículo 2 nos diz o seguinte. Observem bem. Israel, versículo 2. E estas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos, sendo ainda jovem, andava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia más notícias deles a seu pai. Israel amava a José mais do que a todos os seus filhos, porque era o filho da sua velhice, e fez uma túnica de várias cores. Então vejam, aí José tinha a idade de 17 anos. Passaram-se muitos anos para que José recebesse o cumprimento da promessa de Deus na vida dele. E assim é conosco. Mas quando nós temos uma fé viva em Deus, nós temos uma fé e ela não nos vai impedir que as dificuldades aconteçam, que os problemas aconteçam. Muitos se levantarão, como já disse, para impedir que aquele projeto ele aconteça em nossas vidas. Porém, o nosso Deus é aquele que está conosco, é aquele Deus que diz: não temas que eu estou contigo, não te espantes porque eu sou o teu Deus. E Jeremias 29:11 diz: eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor, são pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Então vejam, o projeto de Deus acontecerá de uma forma maravilhosa. O projeto de Deus acontecerá de uma forma toda especial. E nós estamos vivendo momentos de muitas dificuldades. Porém, a palavra de Deus nos diz em Joel capítulo 2, versículo 28. E acontecerá depois disso que derramarei o meu espírito sobre a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão. Os seus velhos sonharão e os seus jovens terão visões. Josué 25:45 diz: nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falará à casa de Israel, tudo se cumprirá. Então vejam, tudo cumprir-se-á porque Deus, Ele prometeu, Deus, Ele é fiel, Deus, Ele é justo, Deus, Ele é poderoso para cumprir com as suas promessas. Creia tão somente que Deus está te falando nesta tarde, porque Deus ainda realiza sonhos. E você não pode desistir dos teus projetos. Jamais você pode desistir dos teus sonhos. E qual é o segredo aqui, gente? É perseverar, continuar. A perseverança é um grande segredo para que as promessas de Deus cumpram-se em nossas vidas de uma forma especial e de uma forma maravilhosa. Deixe Jesus entrar nesse projeto. Deixe Jesus entrar nos teus sonhos. Não desista, jamais. Deus não nos chamou para nós recuarmos, mas Ele nos chamou para que nós possamos alcançar uma grande vitória. Não desistir dos seus sonhos é você alinhar-se à vontade de Deus. É você alinhar-se à vontade do Senhor. Portanto, a fé que realiza sonhos, ela olha para cima. Ela não olha para baixo, ela não olha para as circunstâncias. A Bíblia diz que os sonhos de Deus são incomparáveis e que para realizá-los é preciso fé e obediência. Nós precisamos obedecer ao Senhor e Provérbios 13:19 diz: o desejo que se cumpra agrada a alma. O desejo que se cumpre agrada a alma, mas aparta-te do mal, porque isso é abominável ao Senhor. Lucas 1:37 diz: pois nada é impossível para o nosso Deus.
Todas as coisas, elas são possíveis para o nosso Deus. E Deus é especialista. Ok, aí alguém está dizendo que queria engravidar, né? Olha, isso aí é um sonho, isso aí é um projeto. Hoje eu sou viúvo, ô Cris Andrade, hoje eu sou viúvo. A minha esposa, ela teve 4 abortos. Depois de 13 anos ela engravidou, ok? A minha filha também, ela perdeu uma criança depois que teve uma gravidez embrionária, mas hoje ela é mãe. Se Deus falou, nós vamos acreditar, nós vamos crer que o Senhor ele vai fazer algo grande, Ele vai fazer algo maravilhoso, algo especial. Eu estou em Mato Grosso do Sul, aqui na casa de um professor, e amanhã eu estarei indo para a casa da minha filha, que ela tem um filho que vai completar 3 anos. Ela perdeu uma criança. Mas Deus havia feito uma grande promessa. Portanto, Cris, acredite. Você é de onde, Cris? Cris Andrade. Eu também sou Andrade. Vamos acreditar. O desejo que se cumpre agrada a alma, mas apartar-se do mal é abominável para os insensatos. E nós vemos aí José, né? Deus, ele tinha a Paraíba, que Deus te abençoe. A minha família é da Paraíba, tá? Campina Grande, João Pessoa, Recife. Sou Nelson Alves de Andrade, família Faustino. Então vejam que vemos muitas pessoas na Bíblia que tiveram projetos e que os sonhos deles se cumpriram. Portanto, a fé que realiza sonho, ela ultrapassa montanhas, ultrapassa dificuldades. E o sonho de Deus é melhor, tá? Nós enfrentamos as dificuldades, as adversidades, porém Deus, ele cumpre dentro de um estalo. Vamos acreditar no que diz a palavra de Deus. Não vamos acreditar naquela voz que vem acabar conosco, tá? E nós precisamos colocar os nossos sonhos em um alinhamento com a vontade de Deus, porque a vontade de Deus, ela é soberana. Depois esperar o tempo de Deus. Há um tempo determinado sobre todas as coisas e lutar, não é ficar de braços cruzados. Fazer a nossa parte e o restante vai acontecer. E os sonhos, eles estão associados às promessas, estão associados aos propósitos de Deus, e nós vamos contar com a ajuda de Deus a todo momento, em qualquer situação, em qualquer dificuldade. Eu só quero falar para você, não desista. Não desista, não pare de crer. Eu comecei faculdade em Recife, Pernambuco, na Universidade Federal de Pernambuco, e naquela época, em 1979, em 80 eu tive que sair de Recife. Eu perdi a faculdade, que desespero, que loucura. Mas 27 anos após, Deus me deu não somente a faculdade de letras, mas outras faculdades, pós-graduações, outros cursos. É só nós acreditarmos em Deus, acreditarmos no Senhor, porque Ele vai realizar. Eu te falo algo muito seguro, algo muito concreto. Seja qual for a dificuldade. José, ele teve uma jornada, ele teve um caminho muito grande. Mas ele saiu da adversidade ao propósito. A história de José não é apenas um relato do passado, mas é uma fonte de inspiração, é um norte, é um norteador para que nós possamos seguir em frente. E José, o preferido entre os filhos de Jacó, ele foi dotado de sonhos proféticos que pronunciavam sua futura ascensão acima de seus irmãos e mesmo sobre as nações. Inicialmente, esses sonhos
trouxeram conflitos, muito sofrimento para a vinda de José, e ele chegou a ser jogado no poço. No entanto, a fidelidade de Deus na vida de José, a Bíblia sempre diz, Deus era com ele. E eu te digo nesta tarde que Deus é contigo, acredite no projeto de Deus, acredite naquilo que Deus, Ele fala conosco, acredite no plano de Deus e vamos esperar o cumprimento da promessa do Senhor. Eu estou chegando aqui ao final, mas eu te digo como tudo pode acontecer. Nós vemos Deus esteve com José em todas as circunstâncias, em todas as dificuldades, levando-o de um escravo a governador do Egito. Isso nos lembra que Deus está conosco em nossas adversidades, em nossas dificuldades, trabalhando para que o seu propósito cumpra-se. José foi dotado de sons proféticos e a habilidade de interpretá-los, o que eventualmente salvou muitas pessoas. Isso nos encoraja a nós buscarmos mais a Deus, a nós entendermos como nossos dons têm um objetivo, têm um propósito. E a sabedoria de José em administrar os recursos do Egito preparou a nação para os anos de fome. Isso nos inspira a agir com prudência e sensatez, usando nossos recursos para preparar, para ajudar os outros nas suas necessidades. José também usou sua posição e influência para ajudar sua família e as nações ao redor. Isso nos reforça na nossa vida, sobre as nossas habilidades, sobre as bênçãos que Deus tem nos proporcionado, para que nós possamos também, assim, ajudar outras pessoas. Portanto, meu querido, confie em Deus, perdoe como você já tem perdoado, viva em comunhão com os céus, deixe Deus trabalhar, porque José entendeu que suas experiências adversas faziam parte do plano de Deus na sua vida. Esta luta que você está enfrentando, essa dificuldade, é para o teu próprio bem. Portanto, levante a tua cabeça, deixe o Espírito de Deus trabalhar em teu coração, deixe a palavra de Deus fluir dentro de ti e avance, olhando para cima, olhando para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Amém? Vou terminar aqui. Quais lições podemos aprender com a história de José? Sobre fidelidade, perdão e confiança em Deus. A vida de José foi marcada realmente por muitas dificuldades. Desde ser vendido como escravo até ser injustamente acusado e preso. No entanto, sua fé permaneceu firme. Ele não vacilou, mesmo diante das adversidades. A lição que nós temos aqui é cultivar a nossa fé, sermos resilientes, confiar em Deus em toda e qualquer circunstância, porque Deus está no controle, mesmo quando o vento esteja soprando o contrário. Amém? Que Deus te ajude, que Deus te abençoe, que o Senhor te dê paz, te dê esperança e tenha uma fé que realiza sonhos. Um grande abraço, um grande beijo com muito carinho.